Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, já em pleno mês de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora e ao mesmo tempo também mês de muitas atividades mais ou menos conclusivas deste ano pastoral, nomeadamente com os meninos da catequese, com as primeiras comunhões e profissão de fé, e depois, não será já neste mês, mas depois no mês que vem também com o sacramento da confirmação. É também o início, como estamos dizendo, a brincadeira da época alta dos outros sacramentos, né? do batismo dos bebés e também do casamento, do matrimónio. Por isso começam assim mais intensamente estes horários com todas estas celebrações. Mais do que celebrações, são de facto esta graça imensa, esta graça enorme que Deus vai derramando sobre cada um e sobre toda a Igreja. Por isso é sempre um momento de grande alegria e de imenso trabalho. Uhum. Assim, além destas coisas assim mais não é genéricas, mas mais expectáveis, assim, aconteceu assim alguma coisa assim, nos últimos tempos queiras recordar e partilhar? Expectavelmente tivemos o fim de semana de preparação do Campo Semente em Cernaste do Bom Jardim. Portanto, para somar estas coisas todas, também é mais ou menos quando começa o bom tempo que começam estes reconhecimentos de campo e formação dos animadores prévios aos campos de férias, pelo que é sempre tudo ao mesmo tempo, não é? E as agendas ficam sempre bastante cheias. E já tinha sido do Milonga também há uns fins de semana, na semana anterior. Antes, foi logo na semana antes. E pronto, este não deu para ficar tudo, fiquei apenas sexta e sábado, e o outro também não, o outro depois eu cheguei a meio. Mas as coisas vão caminhando. Também descansa, de certo modo, uma pessoa mudar de sítio, quando vai para outro sítio muda as vistas, isso aí ajuda. Descansa estar, não descansa tanto ir para lá e voltar. Não, isso não, isso depois uma pessoa chega segunda-feira e parece que passou um autocarro por cima. É verdade. Porque apesar de ser bom e uma pessoa descansa psicologicamente, depois fisicamente também o corpo vai-se ressentindo de viagem para a frente e para trás. Mas demais, nada, creio. Nada, quer dizer, como se fosse pouco. Agora com o ciclo de confissões que vamos tendo, isto agora às terças-feiras também estão bastante cheias com isso, graças a Deus, com todos os que vão fazer a primeira comunhão. Pá, Nuno teve a primeira comunhão já da primeira leva neste primeiro fim de semana. Sim, nós normalmente fazemos aqui na paróquia, em vez de fazermos assim uma festa da primeira comunhão com todos os meninos e meninas que se preparam e que estão preparados para fazer a primeira comunhão, o que nós fazemos é que essa festa seja uma missa habitual, uma missa normal, onde eles estão habituados a ir todos os domingos, e por isso que haja uma comunidade assim, frequente onde se reza, não é? Se reza a Eucaristia em cada domingo, e que consiga acolher e absorver todos os outros convidados, por assim dizer, que nem sempre vêm aqui à missa, porque não são desta comunidade, ou se calhar ainda não têm o hábito assim tão fixo, não é, de vir sempre à mesma missa cada domingo. Por isso as primeiras comunhões são celebradas assim por pequenos grupos, os grupos pequenos, sim, pelos grupos, por cada grupo de catequese. Nós temos a catequese dada à terça-feira aqui no Centro Pastoral, depois temos a catequese dada nas Salesianas do Rosário, e temos a catequese dada ao domingo, também aqui no Centro Pastoral. Também já temos a catequese dada em inglês, aqui às quintas-feiras, aqui no Centro Pastoral, e depois a catequese dada na Kairos, também na escola que acompanhas. Por isso, basicamente, são esses 5 grupos que nós dividimos pelas várias missas ao longo neste caso, desde o mês de abril, mês de maio, e pronto, e vamos fazendo assim as primeiras comunhões nas missas habituais. Foi assim o primeiro, foi muito bom, até porque a regra geral, eu não diria tudo, até porque catequese à terça-feira, depois missa ao domingo, o que acontece é que os meninos até vão à missa, mas não vão sempre à mesma missa, vão com os pais. Num dia vão no sábado à tarde, no outro dia vão no domingo depois à tarde, no domingo outra missa qualquer, noutra igreja. Por isso não há assim um hábito do grupo particularmente estar sempre nessa mesma missa. Vamos ver depois normalmente na missa, os da catequese de domingo normalmente têm esse hábito, por isso às vezes até a celebração corre melhor, porque de facto é a missa que eles estão habituados
no lugar, na hora, no sítio, né? com o padre ou com os padres que eles estão habituados. Isso também é bom, e é o que a gente pretende, é que eles venham à missa habitualmente, e agora comungando, estando ainda mais por dentro e mais interessados, por assim dizer, né? para celebrar a Eucaristia cada domingo, onde quer que estejam. Mas sim, já começou, e agora, ao longo destes próximos domingos, até ao final do mês de maio, fazemos as outras missas com primeiras comunhões. Sim, e para além de tudo isto, também agora vai haver uma peregrinação. Aliás, há várias peregrinações todas a acontecer, que aproxima-se o dia 13 de maio. Sim, já aconteceu várias, sim. Cada grupinho tem a sua, não é? Há uns que vão pela escola, outros pelas equipas de jovens, outros aqui com as peregrinações organizadas, mesmo aqui do Estoril, a chamada peregrinação da Tia Gena, que foi ela que organizou desde há 30 anos ou 40 anos atrás. Depois outros pequenos grupos de amigos ou de próximos, já foi a peregrinação dos casais também, no fim de semana de 25 de Abril, por isso é sempre uma coisa boa. Aliás, uma das conversas que vamos ter hoje é sobre o que é este exercício, não é? tão comum e tão frutuoso da peregrinação, como um lugar também de conhecimento da nossa vocação à vida, não é? É mais ou menos isso que vamos conversar, e pode ser que ajude a todos aqueles que se põem a caminho nestes dias até Fátima, este ano. E depois há todos os tipos de peregrinação, não é? Há aqueles, também já sei, não é? Aqueles que vão de autocarro e chegam lá no dia 12 ou no dia 11 e ficam lá o fim de semana todo, não é? E depois voltam no dia 13 e fazem a peregrinação espiritual, por assim dizer, de ir a Fátima e estar lá nestes dias importantes. Ainda para mais este ano calha mais ou menos colado ao fim de semana, por isso até ajuda a todos aqueles que gostam e fazem como é que se diz, fazem o propósito de ir, não é? Poderem ir tranquilamente. E rezamos por esses todos, e esperamos que também que todos esses que vão, e tu já foste, não, tu vais em 2 peregrinações esta semana, não é? Sim, uma delas é aqui com a Kairos, com a escola, depois outra vai ser com os pais da Kairos, que na sexta-feira, quando chegamos a Fátima, eles vão lá ter, claro, com a escola toda, mas depois vão eles mesmos andar um bocado para trás e começar a pé até Fátima, e depois chega no dia 12. Eu vou só acompanhar de sexta para sábado, depois sábado tenho que voltar para a paróquia, mas pronto, mas é esse o plano. Boa. Não, faz bem. Eu já não sei se já passei essa etapa, acho que não, acho que eu posso andar, não é? Ainda posso peregrinar e acompanhar muitas pessoas também, mas de facto já desde a pandemia que nunca mais fiz nenhuma peregrinação assim, andar a pé, mas pronto, pode ser que para o ano volto ativo. É, uma coisa de cada vez, não é? Sim. E bem, então é isso mesmo que tínhamos pensado para hoje, falar sobre peregrinar, e depois, como estamos também no mês de Maria, falar sobre a Ladinha de Nossa Senhora, e continuar a ver parte daquele documento da Dignidade Infinita, que saiu já faz um mês, foi em Abril, não é? No início de Abril, portanto já faz um mês, sobre a dignidade humana, neste caso sobre violência contra as mulheres e maternidade subrogada. Então agora entramos nos pontos mais específicos deste documento e vamos ver esses dois. Falar sobre a mulher e a mãe. Sim. Então, em relação à peregrinação, há muita coisa para dizer e podíamos pegar em muitas perspectivas. Desta vez escolheste qual? Para a gente conversar aqui um bocadinho. Então, peguei este ano, felizmente não pegámos propriamente na mensagem do Papa para o Dia Mundial das Vocações, porque tivemos cá o Padre Rui de Jesus, que foi dar o seu testemunho vocacional. Sim, e nós na conversa até tínhamos isso como perspectiva na preparação, mas depois a conversa segue tem vida, não é? Por isso não se enquadrou, voltámos atrás ou voltámos acima para falar sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Vocações, mas num dos capítulos, se quisermos, né, num dos pontos dessa mensagem, o Santo Padre até o intitulou como peregrinos de esperança e construtores de paz, não é? Exatamente, deu todo um parágrafo sobre isso, com esta imagem da vocação também como peregrinação. Sim. E isso é verdade, a vocação é uma peregrinação, também a peregrinação é, bem, não se pode fazer ligação direta, ao contrário, mas sim, existe também uma certa afinidade. Quando uma pessoa é peregrina, também foi chamada a qualquer coisa que
Às vezes nem sequer vamos com a intenção completamente clara do que é que estamos a fazer, se calhar vamos a por arrasto de alguém que nos andou a falar o ano todo a dizer que tens de fazer porque é uma coisa espetacular e muda a vida e mudou a minha vida, ou é muito agir porque estamos todos em conjunto e claro que também sofremos e também nos alegramos e depois chegamos ao fim do dia e bem, aquela missa depois quando se chega no fim é mesmo tipo assim o ponto de chegada. Então pegar um bocadinho nesse parágrafo da carta que o Papa deu para o Dia Mundial das Vocações e falar sobre peregrinar. Então o que é que significa ser peregrino, ser peregrinos? Essa é a pergunta que o Papa coloca logo para começar. Mas que significa ser peregrinos? Ele diz logo assim, quem empreende uma peregrinação procura, antes de mais nada, ter uma meta clara e conserva sempre no coração e na mente. Ou seja, se peregrinar tem sempre um objetivo concreto, não é? Por isso é quando, olha, vamos a Fátima, ou vamos a Santiago, ou vamos a Lourdes. Não é só vamos. Não é só vamos, como tipo este podcast, que é só, olha, vamos. Não, vamos para algum sítio, não é? Vamos para algum lugar, sim. Ou seja, tem uma meta que... Tem um destino, um horizonte, sim. E que em si já dá um horizonte, já dá assim uma certa expectativa, esperança, se quiserem, não é? Porque lá está, esse é o objetivo também, abrir-nos os horizontes para Deus. E só isso aí já dá qualquer coisa de concreto. Ou seja, quando estamos a peregrinar, estamos de facto com um objetivo concreto que é ir ao sítio onde Nossa Senhora apareceu, por exemplo, ou ir ao sítio onde estão os restos, ou onde estão as relíquias de São Tiago, no caso da peregrinação de Santiago, ou ir até à Gruta de Loreto de... não, de Lourdes, onde também apareceu Nossa Senhora, onde também vão muitos peregrinos pedir graças especiais, mas tem um objetivo concreto, não é? Uhum. Um objetivo, digamos, de fora, não é? De qualquer coisa que aconteceu, e muitas vezes também, agora acrescento eu, não é o Papa que diz aqui na carta, mas um objetivo também de dentro, que muitas vezes as pessoas vão fazer uma peregrinação com uma meta interior, se quisermos. Sim, vão com um objetivo para agradecer qualquer coisa, que vão com o objetivo de entregar qualquer coisa nas mãos de Deus, umas dificuldades que estão a passar e querem pedir a graça também para isso. E é bonito fazê-lo também fisicamente, porque faz-nos então no fundo percorrer o caminho próprio que nos ajuda a integrar e a entregar sobretudo isso nas mãos de Deus, toda a nossa vida. Portanto, ter a meta clara, saber, ok, estou aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? Muitas vezes o que acontece, começamos a peregrinar sem esta meta clara e às vezes não há problema. Ou seja, às vezes esta meta vai-se fazendo clara ao longo do caminho. Não é? Que Deus chama sempre em primeiro lugar, Ele vai puxando por caminhos misteriosos e só ao longo do caminho é que nós vamos depois vendo, olha, pois é, estava a ser chamado porque eu estava mesmo a precisar disto e não sabia. Desde que tínhamos essa abertura de descobrir a meta, não é? E ela acho que depois vai-se fazendo clara, mesmo se o ponto de partida onde nós estamos, ela pode não ser logo assim claramente a dizer, olha, isto é o porquê tu estares a peregrinar. Às vezes pode ter sido só, lá está o desafio de alguém e põe-nos então a caminhar. Bem, mas voltando ao texto, ter essa meta clara, diz-nos o Papa, e diz, mas para atingir esse destino é preciso ao mesmo tempo concentrar-se no passo presente. E, ou seja, não olhar só para a frente e apenas ter uma ideia do que é que se quer, mas agora concentrar o que é que eu tenho de fazer para lá chegar, qual é que é o passo a dar. Claro que isto aqui vê-se também uma grande analogia com a nossa vida, que também é assim, podemos sentir-nos chamados a algo grande, mas temos de ver qual é que é o passo agora a dar para caminhar para lá. E para isso é necessário estar leve, despojar-se dos pesos inúteis, levar consigo apenas o essencial, esforçar-se cada dia porque o cansaço, o medo, a incerteza e a escuridão não bloqueiem o caminho iniciado. E por isso, ser peregrino significa partir todos os dias, recomeçar sempre, reencontrar o entusiasmo e a força de percorrer as várias etapas do percurso, que apesar das fadigas e dificuldades, sempre abrem diante de nós novos horizontes e panoramas desconhecidos. Ou seja, há dificuldades na peregrinação, sobretudo o cansaço, não é? Quem já peregrinou sabe disso, que no primeiro dia, pronto, se calhar ainda não andamos assim muito, começamos às vezes assim a meio do dia, ou ao final do dia, ainda não, o corpo não se vai queixando. No fim do segundo dia, assim, sobretudo quando está calor, vamos começando também a ver as dificuldades que vão vindo,
e às vezes, quando estamos assim numa subida mais difícil, a vontade que parece dizer, olha, vou só descansar um bocadinho ou vou qualquer coisa, não seguir em frente. Mas o ponto é este, é uma pessoa não deixar-se bloquear por isso, mas orientando-se pela meta, não é? Concentrar agora no momento presente e vou entregar este bocadinho agora nas mãos de Deus. Sim, às vezes termos a meta demasiadamente ou ansiosamente perto, às vezes é o que cansa mais. Eu lembro das primeiras peregrinações, os trajetos vão-se mudando, até por razões de logística e até de segurança, consoante o número de pessoas no grupo, mas eu lembro das primeiras peregrinações quando ia a Fátima, aquilo que era mais difícil era a chamada reta de Fátima, que eram para aí uns 7 ou 8 quilómetros, não é? Em que a gente já parecia que estávamos em Fátima, mas nunca mais chegávamos. Ainda tínhamos que esperar para aí 2 vezes para descansar, porque está ali tão perto, mas ao mesmo tempo não estávamos tão focados no passo presente, não é? No tempo presente. Isso às vezes era muito, não era desanimador, porque Fátima estava cada vez mais perto, não é? Mas não estava tão perto como nós achávamos, não é? Não estava ali tão à mão de semear como nós gostaríamos. Agora os caminhos são um bocadinho diferentes e por isso a gente dá uma curva e de repente já está mesmo lá no meio do santuário, por isso se calhar já não se tem essa percepção, mas eu lembro quando vínhamos pela estrada nacional de Minde, Fátima já estava ali, não é? Tudo já cheirava a Fátima, mas a andar a pé aquilo nunca mais lá chegávamos. Pois não, e depois quando chega assim, bum, de repente. Exatamente. Sim, por isso é muito importante ter a meta, não é? Ter a finalidade, mas também tão importante como termos essa meta é não desfocarmos do tempo presente e desse recomeço sempre, e de facto há esses altos e baixos, né? Há uns dias em que estamos mais animados e fortes e há outros dias em que parece que nem sequer temos força para dar um passo, quanto mais para andarmos 20 km, né? Mas o que é certo é que dá, e o que é certo é que ficamos cada vez mais leves, até com a ajuda dos outros, né? E pronto, e depois temos a chuva e o frio, o calor e não sei o quê, mas que depois tudo se resolve, né? É sempre bom. Sim. Mas é sempre uma analogia também para a vida, não é? Por isso, tudo aquilo que acontece numa peregrinação de 3 dias ou de 7 dias, não é? É uma boa analogia para a nossa vida também como uma peregrinação. Saber onde é que estamos, saber para onde é que queremos ir, saber este contínuo recomeço, saber viver e escolher, não é? Da melhor maneira para que o caminho não nos paralise, não é? Ou que a meta também não nos crie ansiedade. E é de facto uma grande ajuda, e que não vem pela cabeça, vem pelas bolhas dos pés, vem pelo sol a queimar-nos a cara, ou os braços, ou o pescoço, né? Vem dessa aprendizagem muito, muito natural, né? muito gravada na nossa pele, na nossa carne. Então, depois o Santo Padre continua como? Qual é que é o... Depois explica o sentido desta peregrinação cristã, ou seja, que podemos, lá está, como agora dizia o Padre Nuno, é uma espécie de pôr a nossa vida assim, não é no microscópio, mas ter assim um microcosmos daquilo que é o macrocosmos da nossa vida. Portanto, estamos em caminho à descoberta do amor de Deus e ao mesmo tempo à descoberta de nós mesmos, através de uma viagem interior, mas sempre estimulados pela multiplicidade das relações. Portanto, nós estamos numa viagem, como é a nossa vida também, de descoberta do amor de Deus, que também é assim a nossa vida, que vemos que Deus nos chama para algo nesta vida desde o momento em que nós existimos, não é? Não existimos por acaso, mas com um propósito concreto, com uma meta concreta de vida, e que ao longo disso nós vamos descobrindo, seja qual é que é essa meta, quando Deus nos revela que chama-nos a ser padres, a ser pais, a entregar a vida numa dada obra ou por uma situação concreta, e depois aos poucos somos estimulados com muitas relações ao longo do caminho que nos vão dando esses contornos específicos de qual é que é esta página bonita na história da salvação que Deus quer fazer com a minha vida. E isso vê-se tantas vezes nas peregrinações, não é? Que são experiências muito intensas e que se nota que chega-se ao fim das peregrinações, as relações saem fortalecidas, as memórias ficam bastante firmes, criam-se amizades que ficam para a vida, não é? Eu penso, por exemplo, assim, do grupo de pessoas que passa aqui mais tempo no centro pastoral, muitos deles já se conheciam mais ou menos, mas foi uma peregrinação, uma experiência deste género que os fez unir mais, não é? Assim como que um cimento que, por passarem pelas dificuldades e pelas alegrias de peregrinar em conjunto, que depois isso aí fez
é que deu assim cimento às relações e ao mesmo tempo um horizonte comum. Mas Sim, bem, sim. e pronto, e depois também no contexto da carta de onde tirámos este texto, o Papa depois, claro, aponta isto aqui para a vocação a dizer que o objetivo é tornar-nos homens e mulheres de esperança. Portanto, a esperança, portanto, termos esta confiança naquilo que há de vir, abrirmos os horizontes, e isso é o que acontece também muitas vezes quando peregrinamos, não é? Mostra-nos um novo sentido para a nossa vida, mostra-nos um novo propósito que nós podemos aplicar, abre, não é? Abre aquilo que é a nossa perspectiva de vida. Sim, é o tema que vai estar muito presente agora no jubileu do ano 2025, né, que vamos começar já no final do ano, ao chegarmos ao tempo de Natal, e vai ser o tom principal deste jubileu, ou seja, sermos peregrinos, né, esta caminhada, este caminho, né, que nasce ou que renasce sempre em Jesus e que tem como meta, não é, a vida eterna. E isto encher-nos de alegria e de esperança. E o Santo Padre muitas vezes tem dito que é porventura o que mais nos falta neste tempo é a esperança. É a esperança que é possível termos um futuro melhor, não apenas para cada um, mas para todos como uma família humana, como uma sociedade, e empenharmos todos, né, na construção desse longo caminho, né, para podermos alcançar ou para podermos receber esse melhor que Deus nos oferece. Se não perdermos nunca a esperança de algo que algo que já nos foi prometido e algo que já nos foi dado, mas às vezes por deixarmos que as dificuldades, as perguntas, os vazios, as incongruências de cada um e de nós próprios, né, de nós como sociedade, às vezes parece que bloqueia tudo isso, e não, precisamos de fazer este caminho, porque somos chamados a continuar este caminho de um Deus que nos ama, que quer manifestar ainda mais como nos ama, e nós podermos também amar-nos melhor uns aos outros a partir dele. E aí sim, podemos construir, né, a justiça, a paz, este amor fecundo, né? Não perdemos a esperança, não darmos mais peso à voz aqui do mundo do que à voz de Deus que vem de dentro. Muito bem, isto é peregrinar, portanto se vamos em peregrinação, boa peregrinação. Sim. E depois tínhamos preparado para hoje também, como estamos no mês de maio, este tema da ladainha de Nossa Senhora. É? Então o que é que temos para a ladinha de Nossa Senhora? Bem, acho que fazemos assim uma apresentação geral do que é a ladinha de Nossa Senhora. Eu lembro que lá em casa nós rezávamos muitas vezes o terço com a avó, com a nossa avó, e rezávamos a partir da rádio lá do Santuário de Fátima, e pronto, e aquilo até não doía muito, que aquilo estava controlado, não é? Tinha o tempo marcado, o tempo certo. O problema era quando depois a nossa avó, depois do terço, começava com as suas ladainhas todas, e a rezar por aquilo, por aquele outro, mais um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, mais 3 Ave Marias, mais não sei quantos, e ela sabia a ladainha de Nossa Senhora toda de cor, não é? E pronto, e aquilo demorava mais as ladainhas do que o terço propriamente dito. Mas explica-me lá como é que é esta coisa da ladainha, como é que a gente reza desta maneira, que significado é que tem, algumas das invocações de Nossa Senhora. Há várias ladainhas, não é? Sim, uma ladainha quer dizer uma súplica. Portanto, a ladainha de intenções que a sua avó rezava é uma ladainha de facto, não é? Porque é um conjunto de súplicas que vamos fazendo, e a ladainha de Nossa Senhora também são súplicas que fazemos a Nossa Senhora sobre diferentes títulos, portanto, diferentes invocações próprias de Nossa Senhora, cada uma que tem assim uma conotação própria, histórica, ou com uma intenção precisa, não é? Lá está assim uma súplica precisa. E desenvolveu-se, sobretudo, para serem rezados durante as procissões, não é? Portanto, durante as procissões, que era assim uma coisa ritmada, que íamos rezando e íamos fazendo essas súplicas, que originalmente foi assim que veio. A de Nossa Senhora em particular foi-se desenvolvendo à volta do Santuário de Nossa Senhora de Loreto, em Itália, onde os peregrinos iam e pronto, iam fazendo também essas súplicas a Nossa Senhora nas peregrinações até lá. E aos poucos começou a ser assim algo mais universal, também pela devoção de Nossa Senhora de Loreto,
os papas começaram a acrescentar invocações particulares, ou invocações para serem acrescentadas na ladainha. Aliás, até o Papa Francisco já adicionou 3 ladainhas no seu pontificado. Três invocações na ladainha no seu pontificado. Foi? Sim, se não me engano foi Mãe da Esperança, Mãe da Misericórdia e Refúgio dos Migrantes. Assim, as 3 que ele acrescentou. Portanto, é uma coisa dinâmica que é enriquecida ao longo da história, como todas as orações na vida da Igreja. E pronto, tem uma estrutura própria que vamos fazendo, que também não é assim tão diferente de outras ladainhas. Por exemplo, outra que existe é a Ladainha dos Santos, que eu creio que já falámos aqui no podcast, mas já. Não sei, não me lembro. Talvez no dia de Todos os Santos, não, depois vamos-te falar. Sim, a estrutura da Ladainha dos Santos, tudo tem estrutura, não é? Não é só como nos apetece. E a estrutura, pronto, começa com uma invocação do Senhor tendo piedade de nós, tanto como também fazemos na missa depois do ato de contrição, mas Senhor tendo piedade de nós, Cristo tendo piedade de nós, Senhor tendo piedade de nós, depois Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos, portanto vai mudando um bocadinho as coisas, mas é sempre este tom de súplica e também ritmado. Lá está que também às vezes o ritmo ajuda a nossa oração a embalar um pouco e a entrar dentro do mesmo espírito. E depois uma invocação à Santíssima Trindade. Pai do céu que sois Deus, tende piedade de nós. Filho do mundo sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade sois só Deus, tende piedade de nós. E depois começa então todas as invocações de Nossa Senhora, que pode-se pôr em vários grupos, se quiserem. Umas que dizem respeito à sua maternidade, portanto, quando é Mãe de Esperança, lá está, como dizíamos há pouco, Mãe de Misericórdia, ou então Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, são tudo invocações onde se está a pedir uma coisa particular a Nossa Senhora com essa invocação. Outras sobre a sua virgindade. Outras que são invocações por figuras simbólicas. Rosa Mística. Rosa Mística é um símbolo também, assim, de que é de Nossa Senhora. Outras em relação à misericórdia. E depois outras, finalmente, de Nossa Senhora enquanto Rainha. Portanto, vai-se dizendo Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos. Portanto, a Rainha, no fundo também apontando já depois para essa vitória final com que Jesus quis coroar Nossa Senhora, quando a coroou o Senhor do Céu e da Terra, e é de facto Rainha de todos. É uma oração que normalmente nós rezamos no final do terço, portanto rezamos os mistérios do terço e coroamos, se quiserem, estes mistérios com a ladainha de Nossa Senhora e pronto, e ajuda-nos precisamente a fazer estas súplicas que nos lembram a atenção maternal que nos tem Nossa Senhora e a súplica que nós lhe podemos fazer. Mas pronto, assim de uma forma breve e simples é a ladainha de Nossa Senhora, que com certeza que já ouvimos muitas vezes e que já nos é natural ouvir, sobretudo agora neste mês de maio, em que nas paróquias, em todo o lado, vai-se rezando mais o terço, se bem que aqui nós continuamos a rezar sempre também de manhã, antes da missa da manhã, e mesmo fora do mês de maio, mas ainda assim, pronto, é assim um pouco da ladainha de Nossa Senhora. Queres falar um bocadinho sobre essas mais figuras simbólicas, que se calhar às vezes pronto, a gente não tem noção de qual é que é a raiz, não é? A raiz às vezes bíblica, ou sim, normalmente é bíblica, não é? Mas então, por exemplo, aquela rosa mística que referimos há pouco, rosa mística, isto porquê? Porque a rosa é normalmente apresentada assim como a rainha das flores, aquela que tem a forma mais definida, mais clara na forma como é, tanto que as crianças quando desenham flores normalmente pode até ser uma rosa, ser uma coisa mais distinguida de se fazer. E pronto, e Nossa Senhora é como se fosse também essa rainha das flores, enquanto seja a primeira das mulheres, aquela que Deus nutriu ou fez com virtudes especiais e que é essa perfeição de Nossa Senhora que tem. Outra, por exemplo, pode ser a Casa de Ouro, também é assim uma invocação mais simbólica, também na mesma linha que a rosa mística, porque o ouro é o mais nobre dos metais, e se nós tivéssemos de ver assim uma analogia de qual é que seria o melhor para nós compararmos Nossa Senhora, também seria o mais nobre dos metais, portanto aí ser também a Casa de Ouro.
Quem recebe Deus, não é? Sim, casa de ouro, porque de facto foi ela que recebeu também Jesus, portanto ser também essa que acolheu Nosso Senhor como uma casa de ouro. Outras como a Arca da Aliança, isso é uma figura bíblica também assim clássica, em que já no Antigo Testamento, se estamos lembrados, temos a Arca da Aliança, onde eram guardados e vinha com o povo de Israel depois, sempre que o povo de Israel se movimentava ou ia para uma batalha, levava a Arca da Aliança, onde estava, se eu não me engano, o bastão de Moisés, as tábuas da lei e era mais qualquer coisa. O que era a terceira coisa? Não estou recordado agora. Mas Nossa Senhora é a Arca da Aliança por excelência, porque não traz apenas coisas que lembram o amor que Deus tem e da forma como se manifestou aos homens, mas trouxe em si mesmo, no seu ventre, o próprio Deus feito homem, que é um dom muito maior do que apenas símbolos ou apenas manifestações desse amor. É o próprio amor encarnado, Jesus Cristo. E pronto. 7, sabedoria. Nosso Senhor Jesus Cristo é a sabedoria, e Nossa Senhora, que foi, de facto, ela que levou a sabedoria em si, Jesus Cristo, portanto foi a sede, no sentido em que, lá está, a cadeira. Era onde residia a sabedoria. Espelho de justiça, justiça, mais no sentido bíblico de justiça. Quando nós falamos de justiça na Bíblia, estamos mais a referir-nos à santidade do que propriamente apenas dar a cada um aquilo que lhe é devido, portanto, quando se fala dos justos, não é? São os santos também, e portanto, mais uma vez, invocando também essa santidade de Nossa Senhora. Causa da nossa alegria, que vemos que Nossa Senhora é a causa da alegria, porque foi a partir dela que nos veio o Jesus, o Salvador do mundo, em que nos abriu o caminho para o céu, que nos deu essa eterna felicidade que só por meio do seu sim acabou por vir. E pronto, por isso é que chamamos também causa da nossa alegria. E pronto, não sei se o Padre não quer sublinhar mais alguma também. Estava aqui a ver. Torre de David. Torre de David. Na prática, por acaso é engraçado, porque na cidade de Jerusalém, a zona chamada Cidade de David, ou bairro, se calhar seria uma conversa mais para nós, é no Monte Sião, onde está a igreja da dormição de Nossa Senhora. E às vezes na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, fala-se sobre esta casa que é o Monte Sião, a casa onde vai habitar Deus. Por isso muitas vezes se aplica este monte, ou esta casa de Sião, também a missão e a expressão e a vida de Nossa Senhora, de Maria. Mas pronto, na Sagrada Escritura, o rei David tomou a fortaleza de Jerusalém a partir de uma torre que construiu na altura fora das muralhas. Hoje já faz parte da cidade propriamente dita de Jerusalém, e pronto, e depois fortaleceu ainda mais a cidade de Jerusalém com essa torre. E por isso, se quisermos, é por Maria, né, que esta cidade de Jerusalém, que é a igreja, também fica mais bem protegida pelo descendente de David, ou pelo aquele que é a casa de David, que construiu esta torre. Por isso esta intercessão de Maria, este exemplo de um sim incondicional, absoluto de Maria, é o modelo por excelência, não é? Para nós podermos viver a nossa fé. Por isso honramos também o nome de Maria e a sua cheia de graça, também como armas para combatermos, não é? aqueles que possam ser os inimigos da nossa vida. É engraçado também este sinal de batalha, de combate. Nossa Senhora como a melhor defesa que nós temos, não é? Exatamente. Nas batalhas. Acho que foi de ti, não sei se foi aqui de podcast ou não, mas uma coisa qualquer que estavas a ler, a dizer que o diabo, a pessoa que mais odeia é Maria, Nossa Senhora, nem sequer é Deus, nem sequer é, porque Deus é superior a ele, não é? É absolutamente espiritual, e por isso ele não pode fazer nada. Agora, Nossa Senhora é uma criatura, e Nossa Senhora
repele o diabo assim como a cruz. E por isso é bom nós também sabermos que Nosso Senhor nos deu Maria como mãe poderosa medianeira para a nossa vida e para este nosso combate também contra o mal. Muito bem. Pronto, e mais invocações há, podemos perfeitamente olhar para elas. Sim, à porta do céu, a estrela da manhã, não é? Sim. Acabam. Portanto, é uma questão de depois nós podemos também pôr na descrição deste episódio assim, o link com alguma explicação de algumas destas que nós dissemos para poderem depois aprofundar um bocadinho mais, mas pode ser uma boa coisa. Olha, este mês vou tentar, por exemplo, rezar a ladainha de Nossa Senhora, já que estamos no mês de maio. Sim, até podemos fazer a nossa própria ladainha, não é? Percebendo qual é que é a estrutura da ladainha, como tu disseste, não é? Temos primeiro uma invocação primeiro, se é uma súplica, começamos também com o Senhor tem piedade de nós e coisas parecidas, não é? Que é a mesma estrutura. Depois honramos a Santíssima Trindade e depois as invocações sobre a maternidade, a sua virgindade, são iguais, não é? E depois sim, as invocações, figuras simbólicas ou as nossas figuras, não é? Podemos pôr. Aliás, o Papa João Paulo II, quando escreveu aquela encíclica sobre o Rosário da Virgem Maria, até propôs, até disse, né, que era assim que também ele rezava muitas vezes, às vezes pôr assim, alguns títulos, pôr algumas expressões que nos ajudem a perceber melhor e viver melhor o mistério das palavras do terço, nomeadamente as últimas 3 Ave Marias, a relação de Maria com a Santíssima Trindade, não é? Ave Maria, filha de Deus Pai, não é? Ave Maria, esposa de Deus... Não, Mãe de Deus Filho. Mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. Sim. E depois, como é que é? Santa Maria... A minha esposa do Espírito Santo? Não, havia uma... mas isso são Jesus, sim. Vosso ventre Jesus que nasceu... Acrescentar qualquer coisa depois. Sim, exatamente. Sim. Por isso estes acrescentos nas orações pessoais ou nas orações familiares é sempre muito bom. Claro que temos de ter cuidado que depois nas orações comunitárias convém rezarmos o básico. Aquilo, quando a gente reza o terço assim em grupo maior, aquilo é muito engraçado, que as pessoas já estão tão habituadas a rezar, principalmente com aquelas invocações finais na altura entre os mistérios, e às vezes eu tenho que dizer, meus amigos, isso aí isso é do grupeta, não é? Isso é da vossa família, isso é do vosso lugar. Aqui estamos na igreja paroquial, rezamos o enxuto, rezamos aquilo que é bom e é igual para todos. Porque senão começa... E bem, ou seja, fazemos as invocações todas dos pastorinhos, da Nossa Senhora de Fátima, da Rainha da Paz, depois da oração do anjo, ou seja, fazemos todas as orações. Calma aí que no terço não está isso. Isso são as nossas orações particulares que podemos e devemos fazer, sei que nos ajudam também a rezar, podem nos ajudar ou devem nos ajudar a rezar melhor também o terço. E por isso na ladainha façam à vontade, também é bom, fazemos a nossa ladainha de Nossa Senhora. Muito bem. Então, por último, continuamos no nosso aprofundamento da Dignitas Infinita, Dignidade Infinita, em que hoje o Padre Nuno vai nos apresentar 2 temas relativamente a... não fiz ainda o banner, mas é a violência contra as mulheres e a maternidade subrogada. Ou seja, nas últimas semanas vimos assim, alguns princípios gerais, agora vamos entrar em cada um dos tópicos mais concretos. Então, violência contra mulheres, por que razão é que vamos falar disso? Não, este texto, não sei se já falámos sobre essa parte, ou seja, termina com aquilo que se calhar era a nossa expectativa a partir deste texto, mas o Dicastério para a Doutrina da Fé não deixou de situar, não é, de enquadrar e de fazer este caminho para nós percebermos quais é que são as raízes destas consequências, não é, depois práticas da certeza da dignidade humana. Foi um texto que foi trabalhado cerca de 4 ou 5 anos e uma das achegas que teve fundamentais foi do Papa Francisco, que cerca de 1 ano antes disto ser apresentado novamente e depois ser aprovado, ou seja, as questões sobre a dignidade humana estavam sobretudo voltadas
para a dignidade individual, para a dignidade daquilo que atentava contra a vida pessoal e contra a vida biológica, a vida natural, se quisermos. Por isso, mais aquelas questões da vida, não é? Do aborto, a eutanásia, como é que se diz? Da maternidade de substituição, que é isso que vamos falar hoje, até à mudança de sexo, ou transexualidade, ou coisas parecidas. Estava muito voltado para isso, não é? E o Santo Padre pediu para se enquadrar também neste capítulo, ou seja, enquadrar aqui e dizer que tem a mesma raiz, tem o mesmo alcance. As outras questões, se calhar, que nós vemos de uma maneira mais como é que se diz, mais comunitária, não é? Da guerra à pobreza, das migrações, até à violência sobre as mulheres, que é uma questão que pode ser às vezes, como é que se diz, quase socialmente aceito, não, mas enquadrável, desculpável, assim, uma coisa minimizada. Sim. E o Papa Francisco diz, não, vamos pôr tudo no mesmo capítulo, que é para que isto não seja, como é que se diz, não seja visto com os olhos políticos, né, que às vezes se difere, ou seja, há alas que são mais defensores de um determinado ponto ou perspectiva, não é? E depois há outras alas que são mais defensoras de outra perspectiva. É dizer, nós cristãos somos propositores da verdade do Evangelho, né, e de acreditarmos que Deus assumiu a nossa condição humana, por isso tudo aquilo que atenta contra essa dignidade humana, nós denunciamos e procuramos ajudar a que isso seja superado, não é? que seja integrado. Então, decidi hoje, até porque é o mês de Maria, mês da Mãe, né, da Nossa Senhora, escolher dois dos assuntos, né, que vêm dedicados, ou que vêm falados neste texto, tendo em conta a mulher, tendo em conta a mãe, não é? E o primeiro está no número 44, que aparece como a violência contra as mulheres é um escândalo global. Ponto. Ou seja, não, é um escândalo e não devia acontecer, não é? Até o texto diz que em alguns países as desigualdades das mulheres e dos homens são tão gritantes e que são por isso gravíssimas, e que não devemos descansar sem pronto, com certeza respeitando as culturas, as tradições, as liberdades, mas não devemos descansar sem as denunciar, e não devemos pactuar minimamente com essa desigualdade que pode ter depois como consequência essa violência contra a liberdade e contra a dignidade individual de cada uma das mulheres. Mas o texto diz, mas não é só nesses países que nós achamos menos desenvolvidos que acontece essa desigualdade, também nos mais desenvolvidos e democráticos, a realidade concreta, ou seja, mesmo que em termos legais, mesmo que em termos formais ou termos filosóficos, de facto não haja essa desigualdade, mas depois na prática pode continuar a haver, em alguns contextos, em algumas situações. Por isso, estarmos atentos, né, não apenas ao quadro legal, àquilo que é o nosso projeto de vida, àquilo que são as nossas intenções, aquilo que é a nossa filosofia de valores, mas estarmos atentos depois ao concreto, para não cairmos na normalização, né, dessa diferença diferença de dignidade. Diferenças, como é óbvio, somos, mas na dignidade não há diferença, na dignidade individual dos homens e das mulheres. O Papa Francisco, e é tom deste documento haver várias citações dos Santos Padres, nos últimos, né? Do Papa Francisco ao Papa João Paulo II, sobretudo, e com o Papa Bento XVI também ali pelo meio. Então, neste número, citam o Papa Francisco, quando ele afirma que a organização das sociedades, né, em todo o mundo, está ainda longe de refletir com clareza que as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e os idênticos direitos dos homens. Com as palavras até afirmam estas coisas, mas depois as decisões e a realidade gritam outra mensagem. E neste caso, o Papa Francisco até sublinha que
são duplamente pobres as mulheres que sofrem situações de exclusão, maus tratos e violência, também porque muitas vezes se encontram com menos possibilidades de defender os seus direitos. É porque começa um que depois vem o outro ainda pior, né? E por isso nós não nos calarmos, né? E continuarmos a reconhecer e a denunciar essa violência contra as mulheres. O Papa João Paulo II, na carta que escreve às mulheres, é assim também que se chama, no final do século XX, em 1995, no ano em que eu entrei para o seminário maior, diz São João Paulo II que ainda resta muito por fazer para que o ser mulher e mãe não comporte uma discriminação. E depois ele diz, não nos esqueçamos que este texto tem basicamente 30 anos, né? É urgente obter em toda a parte a efetiva igualdade dos direitos da pessoa e assim a paridade de salário em relação à paridade de trabalho, a tutela da trabalhadora-mãe, justas progressões na carreira, igualdade entre os cônjuges nos direitos de família e o reconhecimento de tudo quanto é ligado aos direitos e aos deveres do cidadão em regime democrático. Por isso, termos esta atenção e de percebermos um lugar particular e a missão particular da mulher, e não ser por causa disso que é desfavorecida ou que são retirados direitos, mas saber enquadrar essas diferenças naquilo que é igual a dignidade do homem e da mulher. Depois, e o Papa João Paulo II já denunciava isso nessa altura, é importante denunciar a cultura difusa, a cultura hedonista e mercantil, que promove uma sistemática exploração da sexualidade, induzindo inclusive jovens ainda em tenra idade a cair nos circuitos da corrupção e a fazerem do seu corpo uma mercadoria. E na altura nem sequer havia as redes sociais, mas é preciso ter atenção, porque essa cultura, né, do prazer superficial e objetivado, né, pode fazer com que as mulheres, os homens também, como é óbvio, mas aqui o ponto do capítulo também enquadrava-se muito sobre as mulheres, se transformem em mercadoria para vender a sua imagem apenas superficial para se poderem sustentar. Isso traz à memória aquele filme que foi lançado, acho que o ano passado, o Sound of Freedom, não é? Que explorava precisamente esse mercado de crianças, não é? Para este tipo de práticas, não apenas mulheres, não é? Mas mulheres, meninos e meninas, e que veio dar assim um grande relevo a essa questão nos últimos meses. Sim. Realce. Sim, e aqui o Papa João Paulo II, e também aparece aqui no texto, está no enquadramento de violência contra as mulheres, não é? Ou seja, essa cultura e esse caminho é um caminho de retirar, não é? De fragilizar a dignidade da mulher. Também fala e enquadra aqui o aborto também como uma possibilidade, ou seja, como uma manifestação, né, de não respeitar a dignidade da mulher. Por isso, quando as situações de vida, quando a ação às vezes do homem ou da família, não é, a coagir ou a impor ou a propor, não é, a acompanhar para o aborto, às vezes também essa é uma manifestação também de violência contra as mulheres, em vez de acompanhar, de cuidar e de ajudar, não é? Mesmo que seja um bocadinho inesperado, esse vínculo, não é? Que se vai estabelecendo entre a mãe e o filho. E pronto, e depois também termina ainda falando da poligamia, não é? De relações em que não há um verdadeiro amor conjugal único e exclusivo, como a Igreja nos ensina e nos propõe. Mas pronto, mas as mulheres servem, não é? Porque são várias, servem depois a um homem, ou seja, não é respeitar também a dignidade individual de cada mulher. Uhum. Pronto, e depois diz, não é, que devemos olhar para Nossa Senhora e a partir de Nossa Senhora também olhamos para a nossa mãe, para a nossa avó, para a nossa irmã, não é? Quem tivermos, e vermos que
de lutarmos contra o chamado femininicídio, ou seja, como às vezes infelizmente é tão comum haver a morte das mulheres, não é? Às vezes feita pelos seus companheiros, pelos seus maridos ou pelos seus pseudo-companheiros, não é? Que fragilizados na cabeça e no coração, depois manifestam essa fragilidade com a força das mãos e com a violência completamente errada e enganadora, e matando as mulheres. E por isso nós termos um sentimento, né? Eu lembro quando nós éramos criancinhas e adolescentes, era muito comum dizermos aqueles ditados populares parvos, né? Mas que guardávamos, e uma delas era a uma senhora, a uma menina, não se bate nem com uma flor, né? E nós, adolescentes parvos, a dizer sim, não é com a flor, é com o vaso. E aquilo era uma piada, mas era ofensivo, né? Assim, as miúdas ficavam escandalizadíssimas, e bem, a gente só dizia aquilo da boca para fora, né? Nunca nos passou, ou seja, nunca vi na escola um rapaz a bater numa miúda. Se isso acontecesse, era completamente dizimado por todos os outros rapazes, ou seja, não acontecia, não era normal, ou seja, não era comum, porque havia essa educação normal de olhar para as mulheres e reconhecer nelas uma força e uma beleza que nós aprendíamos desde casa, não é? Ao respeitar a mãe e a avó e o feminino. Por isso termos uma cultura de reconhecer a mesma dignidade, e por isso não abusar, não é, de um poder físico que não é nosso, mas que nos foi dado para fazer o mal, e por isso não termos qualquer tipo de violência verbal ou física em relação à mulher. Sim. Pronto, isso foi o primeiro assunto. A dizer, acho que é óbvio, não é? Não cabe na cabeça de ninguém dizermos ou defendermos ou relativizarmos qualquer tipo de violência, nomeadamente sobre as mulheres, que às vezes física ou emocionalmente podem parecer mais frágeis, não é? Mas pronto, mas convém a gente não ter dúvidas e dizermos que também nasce da fé, nasce da nossa consciência de sermos cristãos, esta clareza e não termos dúvidas, não é? sobre defendermos, não é? o respeito da vida. Depois, noutro tom, temos aqui a chamada maternidade subrogada, ou como nós costumamos falar, não é? Da maternidade de substituição, não é? As barrigas de aluguer, ou o que nós quisermos dizer, não é? E o texto começa por falar, sobretudo em relação à criança. Sim. Não é? A criança não ser vista nunca como um objeto, ou como mesmo não ser um objeto no sentido de uma coisa, mas ser algo que eu quero, que eu pago, não é? Que eu compro, que eu mereço, que é o meu direito. Por isso tem sempre um tom de uma certa mercadoria, não é? De um certo bem que me é exterior, mas que eu conquisto, não é? que eu mereço, que eu tenho, e por isso não faz sentido nenhum, não é atentar contra os direitos do bebê, da criança, essa maternidade de substituição. E depois, também, se quisermos, ou seja, esse ainda continua, não é? A dizer que o legítimo direito de ter um filho não pode ser transformado num direito. Ou seja, o legítimo desejo não pode ser transformado num direito, e que não respeita essa dignidade do filho como destinatário do dom gratuito da vida. Por isso, às vezes é difícil. Nós estamos num tempo e numa cultura, não é, que a gente olha só para um lado e não percebe o caminho todo que fazemos para chegar a esse lado. Com certeza que depois a mãe há de ter, ou quem vai cuidar da criança há de ter, com certeza, o cuidado, o respeito, não é? Está a olhar para uma vida, não é? Mas de princípio, não é? nasceu tudo errado. Mas pronto, mas depois, a partir do momento, como é óbvio, em que há vida, tudo pode ser acertado, tudo pode ser justo, mas esse princípio em si
não respeita a dignidade da criança, em primeiro lugar, e não respeita também a dignidade da mulher, porque, como diz o texto, não é? Esta prática funda-se sobre a exploração de uma situação de necessidade material da mãe. Claro. Essa mulher, nesse sentido, é obrigada, não no sentido, tem que ser livre, como é óbvio, não é? Mas é obrigada pelas suas condições, não é? Nomeadamente materiais, não é? A ter uma experiência que é violentíssima, que é o filho que nasce no seu ventre, não é? O filho que é seu, não é? De repente ser retirado só por uma questão de lucro ou uma questão de subsistência, não é? E isso afronta a dignidade fundamental dessa mulher, dessa mãe, não é? Não podemos instrumentalizar essas capacidades biológicas ou físicas, não é? Para fins que não justificam de todo o meio. Mas pronto, mas eu por acaso não estou por dentro das questões assim jurídicas, não é? Mas é engraçado como como nas leis, não é? Às vezes se encontram ou se respeitam coisinhas tão menores, e acho que neste momento a grande dificuldade de haver a maternidade de substituição é não respeitar o direito à informação depois do nasciturno, ou seja, de não ficar a saber quem é que é o pai biológico. Exatamente, ou seja, ou a mãe biológica. Assim, como não é garantido isso, então como se está a tirar um direito àquele bebê, então ainda não está totalmente legalizada essa maternidade de substituição. E é engraçado como às vezes coisinhas tão menores, tão pequeninas, não é? São o que impedem, em relação às coisas fundamentais, às coisas maiores, não há problema nenhum, que arranja sempre uma filosofia qualquer, assim genérica, sobre o que é o sentido e os direitos e a vida. A vida já não é vida, é outra coisa qualquer, não é? Arranja sempre assim um subterfúgio qualquer e não há problema nenhum. Mas depois vão buscar estas coisinhas pequeninas e menores, não é? Olha, funcionem, mas de facto, como diz a Igreja, não é? Atenta contra a dignidade da mulher e sobretudo em primeiro lugar da criança, que pode ser mulher ou não, esta maternidade subrogada ou maternidade de substituição, e é bom nós não, eu sei que é uma questão difícil, uma questão grave, não é? Um casal que de repente reconhece que dificilmente terá filhos, não é uma situação fácil de digerir e de enquadrar, mas é bom que a gente tenha boas ideias e bons princípios, que é para não fazermos caminhos menores ou caminhos mais errados. Uhum. João, não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação a este assunto, mas pronto, Não, creio que os pontos também são assim muito objetivos, portanto vale a pena ler, que vai assim ao ponto e dá 2 ou 3 ideias claras sobre o assunto e vale a pena ler. Bem, não, acho que de facto por hoje está. Nós vamos continuando a ver este documento que fala destas questões todas com que nos deparamos ou que vamos ser deparados nos próximos tempos, não é? com que nos vamos cruzar. Mas era como o Padre Nuno dizia há bocado, às vezes estamos numa sociedade em que filosoficamente se dá tanto espaço à liberdade da pessoa, ou que dá-se o ênfase tanto na autonomia, depois esquecemos de outras coisas básicas como isto aqui, estas coisas como a dignidade da mulher, a dignidade do filho, e sempre com, digamos, boa intenção, uma filosofia de base que quer se justificar bem, mas que na verdade depois estamos a mercantilizar as coisas sem nos dar noção, ou se calhar até ter noção e achando tudo muito bem. Sim, queremos outras coisas parece mais importantes. Sim. Então se quiserem podem continuar a dar-nos sugestões diretamente, ou usando aqui o e-mail, não é, do podcast@paroquiadecascais.org, e pronto, e vamos continuando este caminho de peregrinação, cheios de esperança e construindo a paz, como dizia o Santo Padre, e pronto, e que Nossa Senhora, com a proteção de Nossa Senhora, nos continua a dirigir estes passos. Vamos a isso. Vamos